Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações. Hoje vamos debater um tema central sobre o futuro de Moçambique, população e desenvolvimento. Mas antes de entrarmos no tema em alusão, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. Uma salva de palmas aos nossos patrocinadores. A população não é apenas um número. O seu crescimento, distribuição, mobilidade e composição etária influenciam diretamente a economia, educação, saúde, planeamento urbano e a sustentabilidade ambiental. Mas como podemos transformar esta dinâmica em motor de desenvolvimento? É o que vamos descobrir agora. E para enriquecer este debate, temos especialistas altamente qualificados que nos trarão uma visão multidisciplinar sobre as implicações da demografia em Moçambique. Começando com a doutora Inês Raimundo, geógrafa, investigadora na Universidade Eduardo Mondlane, especialista em migrações forçadas e estudos urbanos. Doutora Inês, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Obrigada. Do outro lado, temos o Dr. Carlos Arnaldo, professor associado de Demografia e diretor do Centro de Estudos Africanos da UEM, especialista em dinâmicas populacionais, análise demográfica e saúde reprodutiva. Dr. Carlos, muito bem-vindo ao programa Inspirações e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Temos também como convidado desta edição do programa Inspirações o Dr. Rogers Ancini, geógrafo, docente e investigador na Universidade Eduardo Mondlane, especialista em crescimento urbano sustentável. Dr. Rogers, muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E por último, não menos importante, o Dr. Egas Daniel, economista sênior, docente universitário e investigador especializado em finanças públicas e desenvolvimento econômico. Dr. Egas, muito bem-vindo ao programa Inspirações. Obrigado. Uma salva de palmas aos nossos convidados. É de salientar que cada um tem um extenso CV que para nós foi um exercício muito grande tentar trazer só apenas de forma resumida as suas responsabilidades. Muito obrigada mais uma vez por terem aceito o nosso convite e sejam bem-vindos ao programa Inspirações. Além deste painel de especialistas, temos uma plateia diversificada, composta por acadêmicos, estudantes, representantes de instituições públicas e privadas e cidadãos interessados no futuro de Moçambique. Uma salva de palmas à nossa plateia diversificada e muito obrigada por terem aceito o nosso convite e obrigada por cá estarem. E para começar, nada melhor que compreender cada área dos nossos convidados. Como cada uma destas áreas de conhecimento estuda e impacta o fenómeno populacional e de que forma podem contribuir para o desenho de estratégias de desenvolvimento socioeconómicas e eficazes. Vou começar com o Dr. Carlos Arnaldo, que já tivemos uma conversa mesmo antes do nosso programa. O Dr. Carlos passou-nos aqui informações muito valiosas sobre a importância da demografia, discutir a demografia. A demografia fornece informações essenciais sobre o comportamento populacional. Como os dados demográficos podem ser usados para antecipar desafios e oportunidades e orientar políticas públicas mais eficazes? Dr. Carlos, começar por nos dizer o que é demografia, como é que ela impacta para o desenvolvimento de uma sociedade. Bom, muito obrigado. Antes queria agradecer, saudar os meus colegas de painel. É muita honra fazer parte de um painel tão recheado como este. E também agradecer o convite para partilhar algumas ideias sobre a questão da dinâmica demográfica de Moçambique. E não mais importante também agradecer esta oportunidade da televisão de Moçambique de poder estar a partilhar esse conhecimento através desta televisão que é nossa. Bom, colocou uma questão que parece fácil, mas é um pouco difícil, então vou tentar não ser muito técnico. Talvez não importante definir demografia, mas dizer que quando nós estamos a falar do desenvolvimento
econômico, estamos a falar que precisamos, ou melhor, o desenvolvimento econômico ele é feito pelas pessoas e para as pessoas. Então, se nós levarmos isso como um pressuposto para a nossa análise, então vamos perceber que o número das pessoas que fazem esse desenvolvimento e a quem o desenvolvimento se destina e a forma como essas pessoas se encontram estruturadas para poder participar desse desenvolvimento e beneficiar-se do desenvolvimento é importante. Aí nós estaríamos a dizer, por outras palavras, que é importante nós conhecermos como essas pessoas estão. Primeiro é importante conhecer o número e qual é a sua dinâmica e quais são as suas características e depois ver como essas características vão ser relevantes, quer a promover o desenvolvimento, porque são elas que fazem, e quer a se beneficiar do desenvolvimento. Então, essa questão de dinâmica demográfica, ela se mostra muito crucial, porque o ritmo com que a população cresce vai determinar o ritmo de procura de serviços diversificados. E essa procura de serviços tem que ser respondida pela dinâmica econômica. Mas, por outro lado, também a estrutura. Quando falamos de estrutura, estamos a dizer como ela está distribuída por sexo e idade, vai determinar a estrutura das necessidades que essa população tem. Agora, se nós entrarmos para as suas características em termos de conhecimento e educação, isso vai determinar a qualidade com que ela participa no desenvolvimento. Então, em linhas gerais, posso dizer de forma introdutória, porque essas são as balizas que nós precisamos estabelecer quando nós estamos a falar da dinâmica demográfica e desenvolvimento. Então, não pode haver um desenvolvimento que ele, aliás, não seja alicerçado na sua dinâmica demográfica, ou não se pode pensar no desenvolvimento sem pensar na população que é produtora do desenvolvimento, mas também é beneficiária desse desenvolvimento. Tem algo muito importante que o Dr. Carlos fez aqui menção: não se pode pensar em desenvolvimento sem pensar-se na população, certo? Nós estamos agora com cerca de 33 milhões de habitantes, estou correta, certo? 34. 34, temos mais 1 milhão. E quando olhamos para os 34 milhões de habitantes em Moçambique, os principais polos de desenvolvimento, que é o caso específico de Maputo, o doutor falou de balizas. Como é que estão as nossas balizas? Vou falar um pouco do campo, antes das balizas. Exato. Porque é importante quando nós estamos a falar de Moçambique, é importante nós enquadrarmos Moçambique dentro do contexto continental e do contexto mundial. Nós sempre temos agora cerca de 34 milhões, muito bem. Mas nós temos que ver qual é o ritmo com que essa população cresce. Nós estamos a crescer entre 2,5 e 2,7 por aí. Estamos a dizer que, assim, a cada ano, estamos a adicionar em Moçambique pelo menos 1 milhão de habitantes. Então, daqui a um ano, temos uns 1 milhão de habitantes. E esse ritmo que nós estamos a aumentar a nossa população, significa que em 23, 24 anos, duplicamos. Ou seja, daqui a 23 anos, teremos 68. Então, só em termos comparativos, nós estamos a crescer muito mais rápido do que qualquer região. Dentro da África subsaariana, que é a região que cresce muito mais rápido no mundo, está a crescer mais lento do que o mundo. Enquanto nós precisamos de 23 anos para duplicar, a África subsaariana precisa de 27 anos para duplicar. Então, e se nós pensarmos no mundo onde nós estamos enquadrados todos, nós precisamos de 23, 24 anos para duplicar, o mundo precisa de 84 anos para duplicar. Então, antes do mundo duplicar, nós teremos duplicado mais de 3 vezes. Então, esse ritmo
onde nós estamos. Obviamente, falou de Maputo. Sim. Falei de Maputo a título de exemplo, por ser a capital, e nós temos assistido realmente um crescimento populacional, de certa forma, desordeiro, não é? Desordeiro, acho que vão falar os meus colegas, mas do ponto de vista... O doutor Carlos já está a fugir, então o doutor Rogers daqui a nada. Do ponto de vista de ritmo, se nós estamos a falar da capital, Maputo não está a crescer. A cidade de Maputo não está a crescer. Exato. Estamos a um crescimento abaixo de 1%. Então, Maputo, cidade não é o problema, em termos de crescimento. Agora, se nós falamos da área metropolitana, sim, aí temos o problema. É que Maputo, exato, província, que é, em termos funcionais, é o mesmo que Maputo cidade, essa já está a crescer a um ritmo muito mais alto, acima de 4%. Então, o que significa que nós estamos a precisar de cerca de 15 anos para duplicar a população em Maputo província. Então, aí é onde nós podemos ter o desafio, vou falar de forma positiva, o desafio de acompanhar esse crescimento para prover os mais diversos serviços que a população precisa. Exatamente. Dr. Egas Daniel, pela explicação do Dr. Carlos Arnaldo, o crescimento populacional tem impacto direto na economia, nas finanças públicas e na criação de emprego. Como podemos garantir que esse crescimento seja acompanhado por oportunidades econômicas e investimentos estratégicos? Bom, também agradecer o convite e cumprimentar a quem está nos acompanhar, aos colegas do painel. Bom, primeiro é enfatizar que de facto é um desafio enorme, pelo menos na perspectiva dos números, se nós olharmos para o ritmo que já foi bem avançado do crescimento populacional, que estando a uma taxa de 2,7%, dá a impressão até de que está abaixo do crescimento econômico. Como nós assistimos, o crescimento econômico tem uma média de 3,5%, às vezes conseguimos ir aos 5%, o que de antemão é desejável na medida em que, se a economia estiver a produzir num ritmo superior ao crescimento populacional, diz-se, pelo menos teoricamente, que há maior probabilidade de melhorar o produto per capita, a produção por cada pessoa. Exato. Entretanto, o diferencial que acaba tornando-se um desafio é a fonte do crescimento econômico em Moçambique, que é alimentada pelo setor extrativo, como nós sabemos. Ele é responsável por 80% das exportações, é responsável por cerca de 1/3 do crescimento do PIB e, pela sua natureza especializada, absorve pouca mão de obra, e porque não há uma ligação muito forte entre o setor extrativo, como nós sabemos, exportamos de forma bruta, grande parte das nossas exportações é matéria-prima bruta, então significa que a sua ligação com os demais setores onde a população está é muito fraca, e esta fraqueza gera de facto esse desafio que nos faz concluir que, de facto, apesar de o crescimento da economia superar o crescimento da população, se nós expurgarmos o setor extrativo, no final o que nos sobra é um crescimento que é inferior, é um crescimento da economia que é inferior ao crescimento populacional. Daí que decorre o fato de termos um aumento dos níveis de desemprego, termos uma difícil absorção da mão de obra jovem, que a cada ano entra para o mercado de trabalho, exatamente, termos um aumento da informalidade, o que nos leva a mudarmos pelo menos do modelo, ou a repensarmos o modelo que alimenta o crescimento econômico que nós vemos assistindo nos últimos 20, 30 anos. Significa, além de nos contentarmos com um crescimento quantitativo, que nós já vemos que tem problemas de distribuição para atingir a camada que, na verdade, esta é que precisa de beneficiar desse crescimento, que é a camada jovem, precisamos transformar, ou precisamos implementar políticas de transformação estrutural da economia, onde, de facto, teremos um cenário em que o setor extrativo gera recursos necessários para que o Estado possa, de facto, resolver a questão da sua capacidade de investir na economia, que é a componente das finanças públicas que foi referência. Então, uma das primeiras estratégias é o crescimento do setor extrativo não pode se limitar no PIB, não pode se limitar nas exportações, porque ninguém come diretamente as exportações, ninguém vê diretamente o PIB no seu prato. Entretanto, como é que o Estado depois consegue
arrecadar recursos deste setor, uma vez que tem pouca ligação com os demais setores, como é que ele consegue ser o Estado a induzir os setores que têm maior relação com a população? Por exemplo, só de forma rápida, se nós dissermos que grande parte da população está no setor da agricultura, então se está a crescer o setor extrativo, enquanto muita gente está na agricultura, então não temos uma relação direta entre este crescimento e a melhoria das condições de vida da população. Então, como é que o Estado pode induzir, usando os recursos que retira do setor extrativo e investindo no setor onde a maior parte das pessoas está lá? E aí, sim, estaríamos a garantir, pelo menos que a médio prazo, tenhamos alguma relação, alguma correlação positiva forte entre o crescimento da economia e a distribuição desse crescimento para as pessoas, para a população e para os jovens. Talvez o segundo elemento importante a considerar é que grande parte dos jovens não consegue integrar no mercado de trabalho. As estatísticas gerais mostram que 500 mil jovens, pode ser muito mais que isso, porque essa estatística é relativamente antiga, entram para o mercado de trabalho, não são absorvidos pela economia formal, muito por conta da dificuldade da dificuldade do ambiente econômico empresarial criar novas oportunidades onde possam se integrar esses jovens. Significa, um segundo elemento a atacar o setor extrativo vai dar recursos ao Estado, mas como é que podemos endogenizar a economia? Como é que podemos assegurar que os moçambicanos, os jovens, participem na economia? E para tal é preciso incentivar negócios, ideias que possam encontrar um ambiente fértil para poderem operar, ou seja, que possam ter facilidades que o próprio Estado cria para que essas empresas possam operar, ser cada vez mais fácil criar uma empresa, cada vez mais fácil operar uma empresa. E se nós olhamos para as estatísticas, mais uma vez, Moçambique não está numa boa classificação do ponto de vista de ambiente de negócios. Para abrir uma empresa leva-se muito mais dias em comparação com os outros países similares a Moçambique. Em termos de pagamentos, de taxas que são cobradas para que uma empresa possa operar, estamos em cerca de 107% do PIB, está acima de 12% da Gana, está acima de 8% da África do Sul, está acima de abaixo de 4% da Ruanda. Significa, operar em Moçambique, se eu tiver uma ideia que poderia galvanizar a economia, poderia criar emprego, poderia gerar um negócio que ia criar rendimento, em Moçambique é muito mais difícil fazer. Significa que, mais uma vez, esta população que está a aumentar a ritmos que se fez referência aqui, não tem a possibilidade de ser absorvida de forma adequada pela economia. Então, temos um desligamento crescente e visível entre o crescimento da economia e a conversão desses benefícios para a população. Muito interessante e um desafio realmente muito grande. Eu volto a si, doutora Egas, muito interessante mesmo que esteve aqui a dizer. Por favor, não perca o seu fio. Quero aqui, só para terminarmos aqui a história que estávamos aqui a conversar, doutora Inês, a mobilidade populacional altera a distribuição da população e a demanda por serviços essenciais. Como Moçambique pode gerir melhor os fluxos migratórios internos e externos para garantir um crescimento equilibrado e reduzir a pressão sobre os centros urbanos? Olá a todos. Antes de mais, como é de praxe, permitam-me que eu agradeça este convite que me foi dirigido. E, coincidentemente, eu estava a terminar um artigo, estava a fazer um estudo comparativo entre Moçambique, Brasil e Cabo Verde, na área de cidades médias e pequenas. Então, de tal forma que não tive assim uma grande dificuldade em poder aceitar o convite. Muito obrigada mais uma vez. Indo à sua pergunta, de facto, muitas das vezes, este é que é o grande desafio que nós temos quando falamos das questões de desenvolvimento, falamos das questões de população, porque eu tenho sentido que nós vemos como assuntos separados. Por exemplo, fala-se os economistas têm uma perspectiva, os sociólogos têm uma perspectiva, etc. Mas quando eu entro na minha área de especialização, que tem a ver com as migrações, sobretudo as migrações forçadas, o problema está aí. Nós falamos de tudo isso e nos esquecemos que nós estamos num país e vivemos num país onde estamos em permanente mobilidade,
Ou seja, nós somos pessoas que temos uma vida de cágado. O cágado sempre leva a sua casa às costas. Então, por essa razão, não vamos pensar que um cágado vai poder, por exemplo, ter um desenvolvimento. Vamos lá tentar transformar isto de forma mais clara. Como é que nós podemos, numa situação de população nómada, como é que nós podemos falar num desenvolvimento? E quando falamos deste nomadismo, não estou a falar do nomadismo pré-histórico, eu me refiro a este nomadismo que é causado exatamente por causa da instabilidade político-militar que se vive em Moçambique, é causado também das questões climáticas. Então, tudo isso, as pessoas não têm tempo. Mesmo por boa vontade, muitos planos que possam existir, que possam levar ao desenvolvimento. Nós temos esse entrave, mas nos debates, raramente a gente fala desses movimentos populacionais forçados. Parece que é algo que está à parte. Sim, vamos desenvolver, etc. Mas o que fazer destes milhares de moçambicanos que vivem em tendas? O que fazer de milhares de moçambicanos que se encontram fora das fronteiras? Porque nós temos que contar com estas pessoas que vivem fora. Então, para mim, é muito difícil e angustiante, de facto, ouvir tudo isto, essas ideias brilhantes, sem, de facto, nós olharmos para as questões da migração. Aliás, que o professor Carlos, que me corrija, não é? Que ele é o demógrafo, sim senhora, nós estamos a ver que é verdade que a população está a crescer, não é? Mas nós, quando vemos aqueles indicadores demográficos, nós vemos que há uma relativa diminuição da fecundidade, a mortalidade também vai diminuindo. Mas algo que não vai diminuir são as migrações, exatamente por aquilo que nós vivemos, seja dentro do país, seja no contexto regional ou no contexto internacional. Então, para mim, qualquer debate sobre desenvolvimento, política de desenvolvimento, não tem como existir sem pensarmos e refletirmos. Nós precisamos de ter paz com os homens, precisamos ter paz com o clima e só assim que nós vamos garantir o desenvolvimento. Então é este o meu ponto de partida em relação a isto. Muito obrigada, doutora Inês. Como vocês podem ver, a população é um tema que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Dr. Rogers, a geografia e o ordenamento territorial são ferramentas fundamentais para equilibrar a distribuição populacional e o acesso aos recursos. Como Moçambique pode estruturar melhor as suas políticas de crescimento urbano e desenvolvimento rural para evitar desigualdades regionais? Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar neste painel com meus professores e gostaria também de agradecer o convite que a TVM nos endereça para podermos debater este tema. Sobre a sua pergunta, o primeiro que se deve dizer é que a tendência da urbanização é crescente. Então, existe esta ideia que é problemática de considerarmos que temos que criar condições para que as pessoas se estabeleçam, fixem-se no meio rural e não se possam movimentar para as cidades. Isso não é historicamente exato. Todas as sociedades que estão a evoluir e avançar mostram claramente que ao longo do tempo, à medida que as oportunidades econômicas vão aparecendo, as sociedades vão evoluindo, há uma tendência gradual de movimento, por um lado, das pessoas das áreas rurais para as cidades, mas, por outro lado, a própria inovação tecnológica, o próprio desenvolvimento econômico cria condições para que algumas áreas rurais se transformem em espaços urbanos. Portanto, é perigoso quando se pensa que é preciso investir em modelos de fixação da população no meio rural. Existe este tipo de percepção. Isto não é, mais uma vez, como estava a dizer, historicamente exato. Não temos evidência de que as pessoas se fixam no meio rural. As pessoas vão movimentar-se para as cidades, os próprios espaços rurais vão evoluir o suficiente também para tornarem-se cidades. Daí que vou exatamente a sua questão sobre como se faz uma planificação nesse sentido. O primeiro ponto é que a planificação tem que ser baseada em evidência, né? E é aquilo que o professor Carlos já dizia, que tem a ver com sabermos quantos somos, mas sobretudo sabermos exatamente de que somos feitos, né? O saber quantos somos, como foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, não se limita só ao número, como também a professora Inês tocou, tem muito a ver com as características ou condições particulares das pessoas. E neste momento nós temos que ver que o nosso planeamento urbano me parece ainda ser muito focado na questão do ordenamento físico, o que é importante. Mas nós temos que incluir a dimensão da sustentabilidade desses espaços para que eles possam não somente resolver o problema
de quem precisa de espaço, mas os que têm espaço ou que já vivem nesses espaços têm que ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Exatamente. E é este o grande desafio que eu vejo neste momento. Então, esta evidência falta-nos um bocadinho sobre como é que nós podemos planificar as cidades para albergar as características das pessoas que vivem nelas. Portanto, o que temos que fazer neste momento, em termos de políticas de ordenamento territorial, é olhar, por um lado, para este contínuo movimento que acontecerá dos espaços rurais para os espaços urbanos, a transformação dos próprios espaços rurais em espaços urbanos e assegurar que as características das pessoas que vivam nesses espaços vai ser respondido. E de forma muito concreta ao assunto, a nossa população neste momento, o professor Carlos poderá falar isso com mais propriedade depois, dos 34 milhões de moçambicanos que existem, pelo menos metade desses moçambicanos tem menos de 17 anos. Uau. Portanto, se eu estou a falar em planificação urbana, o que é que eu quero dizer planificar espaços urbanos quando metade da população do nosso país é literalmente constituída por crianças e adolescentes? Crianças e adolescentes, exatamente. Portanto, as nossas cidades têm que ter uma perspectiva de planificação de longo prazo. Nós temos que ter uma ideia clara de que cidades nós queremos ter nos próximos 15, 20, 30 anos, muito clara, porque estas pessoas, estes jovens, vão precisar de espaços não somente para habitação, mas vão precisar de espaços para bens e serviços essenciais. E estes bens e serviços essenciais também têm que ser acompanhados com uma qualidade de vida que seja condizente com o fato de estar nesses espaços. Portanto, não é o fato de termos estradas, de termos centros comerciais, mas também é o fato de termos espaços verdes, espaços de lazer, que é o que não aconteceu nos últimos 20, se calhar uns 30 anos de planificação. Olhamos mais para a questão do atalhoamento, distribuição e criação de talhões, o que é importante para responder à dinâmica pela procura desses espaços, mas a qualidade de vida urbana mede-se também por acesso a estes bens e serviços que não são essencialmente comerciais ou serviços públicos, mas também por espaços onde as pessoas possam estar com as suas famílias, etc. Portanto, é esta visão que nós temos que ter. E uma terceira dimensão que seria importante quando pensamos na questão da planificação, quer dos espaços rurais, quer dos territórios, dos espaços urbanos, quer dos espaços rurais, tem que ver com a inclusão. As nossas cidades têm que passar a ser inclusivas. A nossa população, o país é de cerca de 34 milhões, como estamos aqui a dizer. Se nós compararmos com a população que reside na área metropolitana de Tóquio, é um país distante de nós economicamente, culturalmente, mas vale a pena pegar o exemplo porque tem a ver com esta parte da mobilidade. Da mobilidade, sim. Praticamente os 34 milhões de moçambicanos fazem parte de toda a população da área metropolitana de Tóquio. As condições de mobilidade que esta população tem, naturalmente, tem a ver com a evolução tecnológica, etc., tudo isso, mas revela o sentido de planificação, da visão de planificação que este país, que o Japão desenvolveu, privilegiou o conforto nos transportes públicos, a segurança, a acessibilidade, a confiabilidade nestes meios. Portanto, nós temos que nos perguntar neste momento, espaços urbanos como Maputo e a área metropolitana do Grande Maputo, que tipo de dimensão de planificação de transporte está a ser desenvolvida, que privilégio está a ser dado às pessoas que fazem mobilidade. É muitas vezes a mobilidade para quem faz no seu automóvel particular. Qual é o esforço que se faz, por exemplo, para assegurar o conforto das pessoas de transportes coletivos, com transportes de massa? Parece que ainda há um desafio grande nessa área. Bastante. Alternativas de transporte que não seja só o transporte público, que não seja só o veículo. Quais são as ciclovias que existem? Quais são as vias pedonais que existem? Portanto, eu penso que em termos de planeamento urbano, a dimensão inclusão, que não é só esta dos tipos de transporte, que inclui também pessoas com necessidades especiais, tem que começar a fazer parte da nossa planificação urbana. E para terminar, como eu disse no início, o crescimento urbano vai continuar a acontecer, mais moçambicanos vão viver nas cidades e nós não temos como escapar disso. Portanto, a ideia de que nós temos que fixar a população no meio rural com políticas agrárias, etc., pode ser muito problemática, porque não é esta a tendência que os países que evoluíram nos mostram. Há uma tendência gradual de mobilidade da população dos espaços rurais para os espaços urbanos. Podemos depois discutir o que quer dizer um espaço urbano, podemos depois discutir o conceito de cidade, de urbano, é outra dimensão, mas o certo é que as pessoas vão gradualmente, por um lado pela migração, como a professora disse claramente, mas por outro pela transformação dos espaços rurais, espaços urbanos, cada vez haverá mais cidades.
E a qualidade de vida dessas cidades dependerá muito da capacidade de uma planificação inclusiva, sustentável e, sobretudo, que promova uma qualidade de vida que neste momento ainda não podemos desfrutar por conta das políticas de planificação. Muito bem, nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com mais informações, mais debates interativos e interessantes. Vamos a um intervalo comercial e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque isto está mesmo interessante. Até já. Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pega agora no teu telemóvel e digita *898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples. Entre nós, sempre foi grátis. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Salam Sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Direito, justiça e desenvolvimento. Como garantir que todos os cidadãos tenham acesso à justiça de forma equitativa e que o sistema responda às exigências de um país em crescimento? Houve iniciativas no sentido de, por exemplo, haver uma legislação que regule a participação dos diversos setores no processo legislativo. Quando há necessidade de legislar, o setor privado, os cidadãos, a comunidade possa participar. E talvez agora é o momento de reformular. Mas tudo o que está a ser dito faz sentido, porque a justiça não é a nossa justiça, os instrumentos não são os nossos instrumentos. Apenas são aplicadas a casos que nós sentimos que de facto cumpriu-se a lei, mas o povo sente que não houve justiça. Só a lei é que é cega. A justiça, a aplicação da lei não pode ser cega. Tem que ter em conta o contexto. Não vale a pena eu ter uma justiça que me chegue fora do prazo. Então, aí é igual ao não ter acesso à justiça. Não perca. Inspire-se. E estamos de volta ao programa Inspirações com um tema bastante importante e pertinente a discutir-se em Moçambique, que é a questão da população e desenvolvimento. Só para recordar aos nossos convidados e telespectadores, temos conosco aqui no painel a doutora Inês Raimundo, temos também o professor e doutor Carlos Arnaldo, temos também o doutor Roger Sansini e também temos conosco o doutor Egas Daniel. Doutor Carlos, como as projeções populacionais podem ajudar no planeamento de infraestruturas e serviços essenciais para evitar colapsos no sistema de saúde, educação e transportes, que são estes problemas que estivemos aqui já de uma forma de enquadramento a falar sobre eles? Pegando nesta a questão, por que é importante a estrutura? É que os economistas temos um ele vai confirmar, é que
Quando você tem uma estrutura como a nossa, é uma estrutura que podemos dizer desfavorável ao desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos um indicador que é a razão de dependência, que é a relação entre os que estão em idade de trabalhar e aqueles que não podem trabalhar porque são crianças ou são idosos. Esse indicador em Moçambique é de 100. Isso quer dizer que se eu pudesse pôr todas as pessoas que estão na idade de trabalhar a produzir, essas pessoas tinham que produzir para elas mesmas e para um número equivalente. Então, em termos econômicos, o Dr. Egas pode corrigir, você não há o pressuposto básico para desenvolver é ter que criar poupança. Então, quando você tem uma estrutura como a nossa, uma razão de dependência como a nossa, você não cria poupança. Então, não criando poupança, não desenvolve. Então, quais são as outras implicações? Esta estrutura, o que é que está a gerar? Ela gera um contingente cada vez maior de procura de serviços de educação, procura de serviços de emprego, que a economia não pode acompanhar. Por quê? Obriga o Estado a ter que investir muito nesses setores sociais, que embora sejam um investimento, mas não são produção imediata, e enquanto também tem que investir na produção para poder também absorver isso. Então, esse dilema. O Estado não consegue fazer isso. Estado nenhum conseguiu, sem mexer nos dois lados. Isso quer dizer que nós temos que gerir a dinâmica demográfica, temos que passar a transformar a nossa estrutura uma estrutura mais favorável para o desenvolvimento, à medida que nós investimos primeiro na educação. Então, esse é o desafio. Se nós formos para a educação, nós temos agora, a cada ano, temos cerca perto de 1 milhão de crianças que completam 6 anos. Se nós admitíssemos que todas as crianças de idade escolar, 2024, todas estavam na escola, então tínhamos que criar condições para receber em 2025 1 milhão de crianças adicionais. Mas os dados mostram que em 2007 nós tínhamos quase 40% de crianças em idade escolar fora da escola, o que significa em termos de número, para ser mais 40% não diz muito. Em termos de número era 1 milhão e 500 em 2007. Em 2017 não melhoramos muito, continuamos com 40% fora da escola, mas em termos numéricos isso significava 3 milhões e meio, porque a população tinha crescido. Os nossos jovens, de acordo com a definição legal em Moçambique, 15 a 35, desses que eram cerca de 10 milhões, agora deve ser perto de 11. Esses tínhamos apenas, tínhamos 1/3 analfabetos. Mas quando nós olhamos analfabetismo, isso para mim é redutor, porque nós estamos a dizer que não sabe ler e escrever. Mas se nós olharmos de uma perspectiva econômica do meu colega Egas, é que essas pessoas têm que ter capacidade produtiva. Por quê? Se nós também olharmos um pouco, é que nós temos os nossos jovens, o estudo que nós fizemos também mostrou que grande parte dos nossos jovens, por começarem cedo a atividade sexual, a casarem cedo, produzirem filhos muito cedo, despendem grande parte do tempo em que deviam estar a preparar-se para quando forem adultos, contribuírem da melhor forma para a economia, fazendo coisa de adulto, que é produzir filhos. Então, quando eles produzem filhos, roubam-lhes o tempo que deviam se preparar. Exato. E chegam à fase adulta, na verdade produziram filhos, mas eles não têm competitividade produtiva. Mesmo que o Estado pudesse criar emprego, esses seriam um pouco competitivos. É por isso que, se nós olharmos a estrutura de ocupação que nós temos, 85% da nossa força de trabalho está a trabalhar por conta própria. Sim. Conta própria estamos a sofisticar. Grande parte desses, dizia 95% dizem que são conta própria. São umas banquinhas que, a linguagem econômica, são muito vulneráveis a choques econômicos. Aquelas vendas para depois, a receita que tem hoje, para poder comprar caril e comprar uma colher de açúcar para fazer chá. Então, nessas condições, não é possível. Aquilo que nós temos aqui, aquilo que é o emprego decente, segundo o conceito da OIT.
Muito obrigada, Dr. Carlos. A mesma pergunta ao Dr. Egas. Eu vi que durante a explanação do Dr. Carlos, ele sempre chutava a bola para si. O economista, o economista do outro lado. A mesma pergunta para si, Dr. Egas, como economista. Moçambique é composta maioritariamente por jovens, não é? Qual é o problema com isto? Bom, economicamente. Eu acho que o professor explicou muito melhor do que eu explicaria. Talvez vou traduzir. Estamos todos com medo, professor Carlos. Mas é aquilo, se em casa tens um bom número de pessoas que só comem e não produzem, certamente que vais ter problemas. Agora, o maior problema ainda é quando a dinâmica é de ter um número de pessoas que só comem e não produzem, este número aumentar. E não é acompanhado pelo número de pessoas que produzem. Então, tal como se disse, quando grande parte da população não está em idade produtiva, como se diz, estamos a dizer que a probabilidade de contribuir para o PIB é baixa. Este é o primeiro ponto. Segundo, mesmo que houvesse oportunidades para que este grupo contribuísse para o PIB, pelo menos a parte que íamos enquadrar na população economicamente ativa, se não tiver os skills que o mercado de trabalho valoriza ou que são compatíveis com as oportunidades que a economia cria, estamos a dizer que teremos um jovem que, apesar de existir uma oportunidade para o jovem galvanizar a economia, mas não tem as habilidades e a formação profissional ou, pelo menos, a educação mínima necessária para que ele se torne um ativo no aproveitamento da potencialidade que a economia apresenta. Então, no fim, vamos ter um cada vez maior desfazamento entre o número de jovens que entram para o mercado de trabalho e a capacidade da economia criar oportunidades para esses jovens e a probabilidade de, mesmo criando oportunidade para esses jovens, eles sejam absorvidos e sejam produtivos. Exatamente. E acaba se alinhando neste momento, olhando para as características e olhando para os números, acaba tornando-se mais ameaça do que uma oportunidade. Porque, de várias formas. Primeiro, porque a probabilidade de instabilidade social é maior, naturalmente. Aliás, as primaveras árabes, se nós olhamos para a estrutura demográfica dos países que tiveram maiores focos de primaveras árabes, de instabilidade social, alguns países dos quais ainda não recuperaram até hoje, deveu-se a uma estrutura demográfica sufocante e não compatível com a capacidade da economia absorver e, portanto, gerar uma instabilidade social. E quando esta instabilidade social e quando esta insatisfação está nos jovens, há maior probabilidade de termos foco de instabilidade. E como é que estamos com Moçambique? Já chegamos à Primavera Árabe? Por isso. Bom, na verdade, o que estou a mostrar é que está lá, o risco está lá. Lá. As condições demográficas e econômicas precárias para que facilmente se instigue uma situação de instabilidade social estão criadas. Ou seja, o combustível necessário para que uma e outra faísca desemboque numa situação, de facto, de instabilidade social maior, tal como nós vimos há pouco tempo, esta probabilidade é alta. Exatamente. E só podemos reduzir essa probabilidade no médio prazo, começando de facto, a dotar esses jovens que entram que vão nascendo, a dotar esses jovens para que no futuro... E atenção que no imediato, pelo menos numa perspectiva de projeção, no imediato é difícil fazer muita diferença, mas pelo menos podemos começar a pensar agora para ter o efeito daqui a 10 anos. E escondermos o fósforo do combustível também, né? Ou pelo menos estarmos a mostrar, porque talvez outra questão, outra forma de você conter, de esconder o fósforo enquanto o combustível vai se espalhando. Outra forma é mostrar uma visão ou uma ruptura, onde tu dizes, olha, dos últimos 30 anos estivemos a assentar um modelo de crescimento econômico nisto, por exemplo, na indústria extrativa, como eu fiz referência. Agora queremos adotar uma abordagem diferente, queremos centralizar a produção econômica, endogeneizá-la, queremos assegurar que os moçambicanos, como sejam eles os que criam condições para que a economia, os que criam a dinâmica econômica, e começamos a concentrar esforços na capacitação desta juventude. Pelo menos isso cria esperança para que se contenha faíscas
que podem ser ativadas a qualquer momento e resultar, de facto, nesta queima generalizada que é a instabilidade social que pode gerar numa situação onde nós nos encontramos. Os economistas já assustam-nos bastante. Doutora Inês compactua com a mesma opinião? Colega, tem no bom sentido. Sim, claro. Talvez os termos foram meios termos, mas é para compreender a explicação, para compreendermos o fenômeno e não romantizarmos. Não, pelo amor de Deus, não vamos romantizar nada. Estamos bem claros em relação à sua explicação, que aliás foi muito bem coesa e sucinta. Percebemos perfeitamente que estamos aqui no meio de um combustível a ser atirado e que temos que esconder os fósforos e resolver esta questão. Doutora Inês, é consigo? Professora. O bom de estar com pessoas que trabalham com números e dados quantitativos é exatamente esse, né? Porque às vezes os números podem nos assustar, como não. É importante termos números, né? Voltaria um pouco a falar da urbanização e falar da questão da migração. É assim, nos países desenvolvidos, a urbanização deles é resultado de algo mais concreto, como, por exemplo, a industrialização. E no nosso caso não é esse. A nossa urbanização é reflexo desta movimentação da população para as cidades. E muito mais para as cidades médias e pequenas. Falamos muito de Maputo, etc., podemos falar da Beira, mas em algum momento nós nos esquecemos daquelas cidades que têm a categoria de cidades médias ou pequenas, que elas... em algum momento elas se tornam... É o caso de Climane, por exemplo? Sim. E posso falar de Angoche, por exemplo. Angoche, exato. É um dos exemplos. Até posso falar de Mandimba ou Quamba, por exemplo, que são cidades que, na verdade, ou vilas, segundo a designação, que elas estão a crescer. E por que estes lugares estão a crescer? Mais uma vez, eu volto para aquele meu assunto. Porque as pessoas no lugar onde estão não se encontram bem. Temos esquecido de uma cidade muito importante, que é a cidade de Pemba. A cidade de Pemba chegou ultimamente a crescer 3 vezes mais do que antes. Por quê? Por causa daquilo que está a acontecer naqueles distritos. Exatamente. E a cidade de Pemba, neste momento, já não tem condições para acomodar mais pessoas. E pior ainda, falamos aqui dos jovens, são jovens que de facto já não podem fazer nada. Não podem pescar porque depois das 20 horas não podem ir ao mar. E o mar, o peixe, apanha-se entre as 20 e as 4 horas da manhã. Então, por causa disso, já não fazem isso. Nós fizemos um estudo aí com colegas de outras universidades, que foi a perspectiva de uma boa cidade no contexto de movimentos forçados, de movimentos migratórios forçados. E eu acho que é importante que a gente integre esta componente para questões de planificação. Os municípios, vamos lá falar do município de Maputo. O município de Maputo não só lida com a sua própria população, mas tem que lidar com estas pessoas que fazem movimento pendular, que dia a dia vêm para a cidade, vêm para trabalhar, vêm para resolver aquelas questões, na verdade, que nas cidades periféricas não existem, exatamente porque tudo está concentrado na cidade de Maputo. Então, quer dizer que Maputo tem que contar com estes movimentos pendulares. Não é só contar com 1 milhão e qualquer coisa de habitantes, mas tem que planificar 3 ou 4 vezes mais, porque na verdade as pessoas de segunda até sexta-feira, desde as 4 da manhã até as 21 horas ou mais do que isso estão aqui. Então, e isso tem a ver não tem nada a ver com a fecundidade, tem a ver exatamente com estes movimentos migratórios. Exatamente. Dr. Rogers, como podemos promover um urbanismo inclusivo e acessível, garantindo que ninguém é deixado para trás? Foi uma questão muito difícil, mas eu ia começar em parte por dizer que se calhar eu concordo com o diagnóstico feito aqui pelo professor Carlos, pelo Dr. Egas, mas se calhar é aqui que talvez já exista um espaço de trabalho com o colega Carlos que nós exploramos muito, que nós não concordamos muitas vezes na receita. Porque eu concordo, de fato, que o diagnóstico é esse: juventude com muitos problemas, um país com desafios econômicos gravíssimos, o problema da migração. Mas eu penso que
ia começar por aquilo que o Dr. Egas disse a dado ponto da sua primeira intervenção, que ninguém come o produto interno bruto ou o produto nacional bruto. Isso não é o que chega aos nossos pratos, não é o que chega aos nossos bolsos e às nossas contas bancárias. E em qualquer parte do mundo onde as condições sociais das pessoas mudaram por vontade política. Eu explico-me. Além das políticas econômicas, que são essas que fazem o produto interno crescer, além dessas que fazem a economia crescer, existem políticas sociais. Políticas sociais fazem redistribuição da renda. Exato. É certo que, de fato, nós temos um país onde temos poucas pessoas que produzem, muitas pessoas sem capacidade para produzir, pela sua idade, etc. Mas a correção disso é feita por políticas sociais. Ou seja, embora, digamos que o bolo neste momento seja pequeno, a situação de Moçambique é que este bolo que é pequeno está muito mal distribuído. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, estamos entre a lista dos 10 países mais desiguais do mundo. Ou seja, o nosso produto, a nossa economia é pequena, cresce a um bom ritmo, é verdade, mas está muito mal distribuída, está muito concentrada. Então, a sua pergunta sobre como reduzir as desigualdades vem aí, a minha resposta é simples e direta, nós precisamos de políticas sociais. Política social é aquela que pega na renda que existe e pergunta quais são as prioridades que o país tem. A forma como nós estamos a gerir a questão, por exemplo, dos equipamentos urbanos. Onde colocar equipamentos urbanos? Quais são as prioridades? Né? Provavelmente, neste momento, dos 7 distritos municipais que nós temos, se aparecer uma decisão de que, olha, nós temos que dar 12 autocarros para cada distrito municipal, é um erro, é um equívoco. É um equívoco, mas nós temos, embarcarmos neste tipo de política, vamos dar 2 a cada distrito. Mas isso é um equívoco. Pois. As necessidades do Camabucoana não são as mesmas de Canhaca. Exatamente. Como é que nós fazemos? Portanto, o grande desafio que nós temos para resolver o problema da desigualdade é uma vontade inicial, até eu concordaria com o Dr. Egas disse, é preciso sinalizar alguma mudança em relação ao que vinhamos fazendo para uma visão diferente do que nós queremos fazer. Pois. E esta é uma informação que para estes jovens frustrados, por várias razões, se são frustrados ou não, mas para estes jovens pode significar muito. Né? Se nós sinalizarmos neste momento que há uma visão que nós vamos sair de que a renda vai ficar concentrada em determinados segmentos da sociedade, essa renda vai começar a chegar ao prato das pessoas, vai começar a chegar ao bolso das pessoas, provavelmente parte dos problemas que nós temos hoje vão ser resolvidos. E mesmo esta questão de melhor acesso à educação, que depois desemboca no melhor... numa melhor dinâmica demográfica em termos de redução de nascimentos ou número de pessoas. Para mim, é uma situação, como disse, que eu discordo muito, que a ideia tem que ser efetivamente reduzir o número de nascimentos. É importante, mas nós temos que fazer uma mudança da estrutura da população. E essa mudança da estrutura da população, que passa necessariamente por essa redução da fecundidade, pode ser feita sem necessariamente nós falarmos de nascimentos. Exatamente. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com a interação com a nossa plateia e os nossos convidados. Não saia desse lado porque ainda tem muito mais. Até já. Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pega agora no teu telemóvel e digita *898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples. Entre nós, sempre foi grátis. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Direito, justiça e desenvolvimento. Como garantir que todos os cidadãos tenham acesso à justiça de forma equitativa e que o sistema responda às exigências de um país em crescimento? Houve iniciativas no sentido de, por exemplo, haver uma legislação que regule
a participação dos diversos setores no processo legislativo. Quando há necessidade de legislar, o setor privado, os cidadãos, a comunidade possa participar. E talvez agora é o momento de reformular. Mas tudo o que está a ser dito faz sentido, porque a justiça não é a nossa justiça, os instrumentos não são os nossos instrumentos. Apenas são aplicadas a casos que nós sentimos que de facto cumpriu-se a lei, mas o povo sente que não houve justiça. Só a lei é que é cega. A justiça, a aplicação da lei não pode ser cega. Tem que ter em conta o contexto. Não vale a pena eu ter uma justiça que me chegue fora do prazo. Então, aí é igual ao não ter acesso à justiça. Não perca. Inspire-se. Estamos de volta ao programa Inspirações. Como dissemos inicialmente, o nosso tema central desta edição é população e desenvolvimento. E um dos diferenciais desta edição são os nossos convidados da plateia, no qual já tinha agradecido no início, mas também volto a reforçar. Muito obrigada a todos que cá estão. É agora que eu me dirijo a vocês. Gostava de saber se alguém teria alguma questão, alguma contribuição sobre tudo aquilo que o Dr. Roger, o Dr. Carlos, a doutora Inês e o Dr. Egas estiveram aqui a partilhar como conhecimento deste tema bastante pertinente, que é a população e desenvolvimento. Por favor, aos nossos convidados da plateia. Agradecer a cada um dos que estão no palco e também aqui aos colegas da plateia. Então, tal como meu colega Vanessa, eu vou trazer uma contribuição que é mesmo resultado da inspiração que fui obtendo aqui através das intervenções. Por favor. Eu acho que quando olhamos para a educação, tínhamos que, primeiro, termos a capacidade de nos apropriarmos dos conteúdos, olhando para aquilo que são as necessidades a longo prazo, como muito bem disse o Dr. Rogers. O que é que esta criança, como é que eu quero preparar para que esta criança daqui a 10 anos possa contribuir para Moçambique? Não simplesmente fazer modelos de copy-paste. Aqui vi que até uma dada altura a conversa estava a ser inclinada para a intervenção do Dr. Carlos como demógrafo e estava a ficar aflito de facto, porque já estava-se a falar aqui de matar algumas pessoas. Se melhorarmos a nossa condição. Não vamos ser cúmplices disso. Porque realmente a solução não é essa, a questão não é a quantidade, o problema é a qualidade. Temos o professor Rogers deu exemplo, por exemplo, de Tóquio, né? Tóquio é uma cidade que é quase 10 vezes mais densa do que Moçambique, do que Maputo, comparando as cidades. E o próprio país está com cerca de 154 milhões e nós só temos 34. Mas se formos a ver em termos de ritmo de desenvolvimento, eles estão muito mais acelerados do que nós. Mas nós continuamos com um desafio de estamos muito aglomerados naquelas únicas infraestruturas que nós herdamos do colonialismo. Então, talvez a intervenção do Dr. Rogers seja mesmo nesse sentido de precisamos de alargar essas benesses que fazem com que a população das zonas rurais ou a população que é vítima dessas causas que a doutora Inês mencionou, faz com que nós sejamos fazendo uma comparação direta para o nível de densidade populacional em Moçambique, podemos dizer que em cada moçambicano, não é, tenha a densidade populacional do país, mas depois tenha a densidade populacional da cidade. Não é? Então vamos comparar Moçambique, Japão, Maputo e Tóquio. Tóquio, por cada japonês, tem 8 na capital. E nós, por cada moçambicano, temos 100 na capital. Então, como é que é possível negar que o rápido crescimento da população, sem políticas de desenvolvimento alinhadas, vai criar escassez de recursos? E quando se cria escassez de recursos,
depois temos este tipo de manifestações que vamos vendo e podemos confundi-la com outras. Vamos dizer que, tá bom, são políticas mal estruturadas, mas como é que nós vamos estruturar boas políticas como povo sem um bom sistema de educação? Como é que nós vamos fazer uma interpretação correta dos dados demográficos para auxiliarem-nos na nossa tomada de educação sem a educação? E o nosso sistema... E com estes dados que o Dr. Carlos fez menção que existem, mas não são usados de forma adequada. Sim, porque por causa da qualidade de educação, há dificuldades da interpretação. Então, continuamos a depender de consultores externos, enquanto temos aqui internos e muito bem capacitados. Sim, então sinal. Seria mais nessas linhas a minha contribuição, que é realmente concordar com esta necessidade de sermos independentes nas decisões que nós tomamos, tomando em conta a nossa própria realidade, sem querermos nos espelhar com os outros com uma realidade diferente. Reduzirmos a importação de consultores, capitalizarmos mais nos nossos... Os nossos, concordo plenamente consigo, doutor. E eu pararia por aqui por enquanto. Vanessa, obrigado. Muito obrigada, doutor Mateus Tembo. Eu tenho uma cábula longa, mas eu gostava mesmo de começar pelo doutor Egas, que falou muito da questão da inflação, não sei o que, aquelas expressões todas econômicas. Mas eu queria perceber como é que o crescimento populacional pode influenciar naquilo que é a inflação. E também eu gostei de algo que o Roger disse, que eu também concordo, que é a questão da evidência. Planificação baseada em evidência. Porque nós temos vários relatórios sobre a população, vários policy briefs, vários conhecimento, né? Produzido. Mas como é que nós podemos fortalecer, né? Para que o uso desses dados seja usado para os tomadores de decisão pelos policymakers. E esse é um fato. Mas também sobre a questão de população como um pilar de desenvolvimento, eu olho a questão das políticas públicas muitas das vezes como quando focam a questão do crescimento econômico, sem considerar a questão da estrutura etária, como disse muito bem o professor Carlos, mas também se olhar a questão também das migrações, e que são fatores tão críticos para a questão de planificação, de planejamento. E como é que nós podemos demonstrar também aos decisores de políticos que essa dinâmica populacional ela pode influenciar diretamente naquilo que é o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Obrigado. Muito obrigada. A primeira questão sua foi direcionada ao Dr. Egas, não sei se e a segunda foi direcionada ao Dr. Rogers. Muito bem. Dr. Egas, vamos começar consigo. De facto, existe uma relação forte entre os indicadores econômicos e os da população e o crescimento populacional. Talvez respondendo à sua pergunta e acrescentando o nível de ameaça que o crescimento populacional, pelo menos na estrutura em que nós nos encontramos, representa para a economia, não somente na perspectiva de demandar recursos do Estado, quando não encontra pessoas para produzirem tais recursos. Falo concretamente de pressões no âmbito da educação. Vimos 1 milhão de crianças que cada ano deviam contar com novos professores, novas salas para poderem ser absorvidos, mas isto é limitado porque temos mais pessoas a precisarem tirar do Estado do que necessariamente pessoas com capacidade ou pelo menos com oportunidades para poder dar ao Estado. Então, num contexto desse, tens uma segunda consequência que vou chamar talvez de tendências inflacionárias de médio prazo. Por quê? Porque quando há mais, vou usar mesmo uma linguagem acessível, quando há mais bocas para comer e há menos pessoas para produzir, o que é que acontece? O mercado encontra mecanismos de racionalizar a pressão da procura pelos serviços, da procura pelos bens no mercado. E o mecanismo imediato que o mercado encontra é aumentar os preços. Então, não é à toa que consistentemente os preços tenderão a aumentar, não somente como resultado da dinâmica
internacional de preços de cereais, porque temos que colocar também o elemento de dependência de Moçambique em relação à importação de bens básicos nos outros países. Mas não é só a dinâmica internacional que vai influenciar os preços, vai ser a pressão doméstica de per si, que à medida que nós queremos comprar mais, mas não estamos a produzir, vamos pressionar para que os preços, para que haja uma certa instabilidade nos preços e, portanto, do ponto de vista econômico, aliás, do ponto de vista social, já recuperando aquilo que se fazia referência, interpretando socialmente o aumento dos preços, é que quem sofre mais é quem tem menor capacidade aquisitiva. Porque quem tem maiores níveis de rendimento consegue até fazer manobras para retirar um outro bem, manter outro bem. Mas quem tem um rendimento limitado que já usa para comprar bens básicos, quando os preços sobem, esta pessoa não tem alternativa, tem que apertar o cinto que já estava apertado. Então é esta dimensão de crescimento populacional que demanda maiores serviços, não somente ao Estado, mas ao mercado em si, e que não encontra resposta imediata em termos de aumento da capacidade produtiva. Doutora Egas, ainda consigo, como podemos garantir que a educação acompanhe o crescimento populacional e prepare a juventude para um mercado de trabalho? Bom, aí é uma questão de retroalimentação que eu vejo entre a educação e a economia, porque as teorias de capital humano mostram que uma pessoa mais educada é mais produtiva, tem maior capacidade de poder contribuir para a economia. Exatamente. De identificar oportunidades dentro da economia e estar ao serviço da economia. Agora, o grande desafio é que não é no curto prazo, infelizmente. É preciso, e nós temos esta concorrência evidente de recursos de curto prazo e longo prazo. A razão pela qual o Ministério da Economia e Finanças, que nós tivemos nos últimos 10 anos, por causa das crises que foi andando a gerir dívidas ocultas aqui, depois bateu-se com Covid, acolá, terrorismo, ciclones, ficou mais finanças do que economia e planificação. Vamos ver agora que temos só economia. Oxalá que com a recuperação da planificação possamos, de facto, equilibrar a alocação de recursos nas necessidades imediatas, que é importante, porque no longo prazo, se eu concentro no longo prazo, posso morrer e não chegar no longo prazo. Mas é preciso encontrar um equilíbrio entre a alocação de recursos de necessidades imediatas, mas sem deixar de lado o longo prazo. Talvez é aí onde a educação, estrategicamente, joga diferentes papéis, até para estabilizar o próprio crescimento demográfico, como disse, até para capacitar a economia para torná-la mais produtiva e, de facto, a médio prazo, nós entrarmos num processo de transição demográfica natural, talvez não forçada, provavelmente como nós estamos já forçada no sentido de incentivos para não se fazer filhos, mas talvez a educação em si, ao melhorar o capital humano, ao melhorar o rendimento, ao capacitar a mulher para que ela possa estudar e não tenha como alternativas imediatas, casar e fazer filhos logo aos 17, 18 anos. Talvez, implicitamente, a própria educação, para além de ajudar a economia, pode ajudar a transição demográfica, cujo dividendo demográfico seja benéfico para a economia. Exatamente. Dr. Rogers, tem uma questão da plateia. Não sei se quer fazer alguma contribuição ou dar alguma contribuição em relação. Sim, muito obrigado. Há duas coisas que na intervenção do Milton me chamaram a atenção. Eu ia começar pela última parte, esta dos filhos. Nós temos que ter algum cuidado de não vermos a questão da população simplesmente em termos de números. O professor Carlos falou, há dado passo sobre isso, mas depois não aprofundou. O nosso problema não é quantos filhos estão a nascer, quantos vão morrer, etc. E depois vamos ter 30 milhões, 60 milhões. Este é um problema, quando é colocado dessa maneira, a solução acaba sendo negativamente quem mora e quem vive. Porque se é um problema de número, então acabamos caindo nesta... E que é perigoso, podemos chegar aos extremos de termos políticas claras de quantos filhos cada pessoa deve ter. E isso em contramão aquilo que nós subscrevemos na Conferência de Cairo de 94, direitos reprodutivos. As pessoas têm direito de escolher quantos filhos querem ter, quantos querem. É um direito que as pessoas têm. Então, obviamente que esse direito está, de fato, nesta senda dos desafios, que os filhos que vêm aí, de fato, colocam este peso, este fardo sobre o sistema econômico. O que nós devemos, efetivamente, debater é como é que, mesmo tendo 10 mil pessoas ou 100 milhões de pessoas, nós temos políticas que asseguram que estas pessoas têm as suas necessidades satisfeitas. Este é o grande desafio que nós temos de ter. Porque nós podemos ter 10 mil pessoas, este país pode ter 10 mil pessoas, mas com o tipo de políticas econômicas que tem, nós vamos continuar a ter pobres. Nós vamos continuar a ter pessoas excluídas, mesmo com 10 mil pessoas.
Se nós aplicarmos todos os programas de distribuição de renda que nós temos, concentração de renda de capital, como está a ser feito agora, mesmo 10 mil pessoas, Moçambique vai continuar a ter pobres. Mas se tivermos 100 mil pessoas, com políticas, 100 milhões de pessoas com políticas distributivas diferentes desta, é um outro país. Portanto, o nosso desafio não deve ser concentrarmos muito nos números. É importante sabermos quantos somos, etc. Mas o maior desafio ainda é os recursos que existem, como é que eles podem chegar para satisfazer as nossas necessidades. Essa é uma conversa muito difícil de se ter, mas é necessária. O problema não está no número. As conversas difíceis são necessárias realmente. O problema está efetivamente como é que... Portanto, e o que o Dr. Egas disse na parte final da intervenção, que com a educação nós podemos chegar a estas decisões, as pessoas já por si próprias decidem quantos filhos querem ter, como as querem ter. Porque não seria justo que, se nós nos tornássemos um país de renda média ou alta, obrigássemos as pessoas a ter 2 filhos. Não seria. A China, pronto, por várias razões, está a fazer a trajetória que tem, mudou a sua política, porque percebeu as implicações disso, mas nós temos que perceber que o problema não está no número, está efetivamente como é que os recursos que existem neste momento em Moçambique são usados para as prioridades que nós identificamos. E eu vou terminar com a parte inicial da sua intervenção, que é a questão da planificação baseada em evidência. E aqui voltamos mais uma vez a isto. Se nós estamos a ver que neste momento metade da nossa população tem 15, 16 anos, metade dos moçambicanos, o que é que significa em termos de alocação de recursos? Para quem está a governar neste país tem que sentar e perguntar-se. Se metade dos 34 milhões, 16 milhões, 17 milhões de moçambicanos tem menos de 15 anos, para onde é que devem ir os meus recursos? Quer dizer, eu não sei se é difícil perceber isso, eu não sei se é preciso alguma... Eu penso que não, na minha ótica não. Agora, a dificuldade está quando os economistas sentam de fato querem ver onde o PIB vai, onde o PIB... Mesmo quando você quer fazer isso, tem que voltar sempre a esta base. Porque uma população com menos de 15 anos, 16 anos, tem 2 prioridades básicas. Precisa de saúde e precisa de escola. Exatamente. Educação e saúde. Precisa. Não é que tem... Quer dizer, quando a questão tem uma necessidade... A agricultura também está lá implícita, né? Exatamente. E se nós conseguirmos que, de fato, nos próximos 10, 15 anos, transformemos esta geração com acesso a uma educação melhor, com acesso a cuidado de saúde melhor, nós não vamos gastar com saúde. Um dos maiores problemas que a nossa saúde tem, e eu já ouvi falar isso com um grande médico neste país, que é o professor Helder Martins, sim, que é uma saúde que está voltada para doenças, é o Ministério de Doenças. A saúde não é para tratar doenças, a saúde é para prevenir as doenças. As crianças bem nutridas, bem vacinadas, alimentadas, têm menos probabilidade de ficarem doentes. E nós não vamos correr atrás do prejuízo. Nós temos que ter uma saúde que é proativa e não reativa. Concordo consigo. Portanto, planificação tem que estar voltada para sabermos não apenas quantos somos, que é essa questão do momento, temos que saber quem somos. Quem somos moçambicanos? Não, essa questão das idades. Onde é que nós estamos? A questão da migração. Para onde é que nós vamos? Portanto, estas dimensões todas têm que aparecer para ser usadas como evidência, para dizer, olha, o dinheiro que nós temos, que é pouco, tem que ir para ali. Se numa casa, como disse muito o produtor, não há dinheiro suficiente, mas temos crianças, então não vamos pegar o dinheiro e comprar televisores plasma quando as crianças não têm dinheiro para ir à escola. Onde é que está a prioridade? Pois, vou mesmo migrar a doutora Inês nesta questão da inclusão social. Como garantir que grupos vulneráveis tenham acesso equitativo aos serviços essenciais, doutora? Migrei. É uma questão muito difícil de responder, porque, na verdade, tudo isto vai desembocar no que é a maioria da população, que é a população pobre, né? Ou a população empobrecida, dependendo das circunstâncias. Agora, como garantir? Concordo com os colegas, é preciso investir na educação, é preciso melhorar. Agora, falando da educação, eu vou falar dos professores. Quem é aquele indivíduo que fica à frente de uma secretária? Muitos dos nossos professores não têm vocação para serem professores. Estão ali porque é o que há. Então, para mim, a educação não basta só pensar que vamos aumentar as escolas, etc. Mas é preciso voltarmos à questão da vocação. Exatamente. Eu tenho vocação para dar aulas, tenho vocação para ser professor. Porque isto que hoje estamos a assistir
tem a ver exatamente com esta falta. Então, enquanto não tivermos professores que tenham vocação para ser professor, dificilmente vamos ter alguém uma boa educação. Uma boa educação. Pois, porque aquele que não tem vocação não vai aceitar trabalhar ou dar aulas numa escola que, por exemplo, não tem quadro, não tem isso que, porque é isto que está a faltar. Né? Há muita coisa que está a faltar. Mas, para mim, em primeiro lugar, seria, de fato, olhar para os professores, a qualidade dos professores. E só assim é que nós vamos ver. Um professor ou uma professora que não tem quadro, não tem giz, mas é capaz de inovar. É porque este indivíduo tem vocação. Exatamente, tem vocação. Concordo então, consigo. é preciso pensar nisso. E isto não acontece só ao nível dos professores de ensino primário e professores secundários, também a nível da universidade. Pois. Temos muitos professores na universidade que a gente vê, mas este aqui está aqui, não tem responsabilidade sobre seus alunos. Um professor que, por exemplo, não apresenta pautas, o que isso quer dizer? É porque não é responsável, este indivíduo não tem vocação para ser docente. Um professor que é capaz de dizer, não, eu não vou dar pauta porque não me pagaram. Lá. Temos que começar por aí. Então, muitas das vezes só olhamos para o ensino primário, o ensino secundário, mas também a nível do ensino superior. Infelizmente, muitos de nós que estamos ali, estamos porque é o que havia. Sou licenciado, pronto, eu posso dar aula. E não mas pode, é preciso, de fato, repensar-se a educação. A educação neste sentido. Concordo com a doutora Inês. A mesma pergunta para o professor Carlos. Não me esqueci de si, doutora. Mas voltando para a questão demográfica. Não, eu ainda estava bem quieto. Não, mas eu não lhe vou deixar quieto. Muito pelo contrário. Os professores têm que partilhar os seus conhecimentos e nós estamos aqui para aprender. Eu, inclusive, a forma como falo da necessidade de nós transformarmos a estrutura etária por via da fecundidade, porque isso é a única via que nós podemos transformar a estrutura etária, dá a entender que estou a dizer que vamos obrigar você a ter filho. A questão não é essa. A questão que nós queremos chegar é como chegamos lá. Todas que estão aqui no painel, as mulheres e aqui estão na plateia, ninguém tem 5 filhos, mas ninguém lhe diz para não ter 5 filhos. Então, há uma forma de nós influenciarmos, porque nós sabemos, felizmente sabemos, quem decide pode não saber, mas nós outros sabemos onde é que nós devemos mexer para a economia ir na direção. Os economistas sabem que variáveis mexer. Nós, demógrafos, sabemos que variáveis mexer para que a fecundidade baixe, para que a estrutura etária se transforme e criemos condições mais favoráveis de percentagem maior da população em idade de trabalhar, etc. Sabemos onde mexer. São políticas que visam mexer isso que nós estamos a dizer. Não ir dizer lá é Murrumbene, Patife, não precisa dizer. Você que está a vir lá de Murrumbene, não vai ter 5 filhos com a sua mulher. Porque você foi influenciado através dessas políticas. Mas se nós não influenciarmos isso, vai continuar a pensar daquela forma. Para mim, alguém dizia assim, numa desses sítios até era mais, dizia assim, não, isso você está a dizer, nós não podemos reduzir filhos, porque isso é nossa cultura. E eu perguntei, muito bem, morrer cedo também era sua cultura, porque abandonou. Então, a questão celular nunca era sua cultura, por que você usa agora? Então, essa, para mim, é questão de cultura. Às vezes, nós recorremos à cultura para explicar aquilo que não conseguimos explicar bem de outra forma. E vamos dizer que o problema é a cultura. O problema não tem nada a ver com a cultura. Temos chuabos aqui, macuas, que estão com nível de educação aqui na plateia, vendo, mas tem um comportamento. Então, não deixaram da sua cultura, porque não há nenhuma cultura que não queira o bem-estar. Concordo. Toda cultura quer o bem-estar. Então, eu acho que podemos olhar para a cultura sobre como é que nós podemos entrar a trazer mensagem nessa cultura. E está bem. Como é que nós abordamos esse aspecto nessa cultura, mas não como um aspecto negativo. A cultura não é nenhum aspecto negativo, só temos que percebê-la para ver como é que nós podemos não ultrapassar as barreiras culturais, respeitando sempre e nós passarmos a mensagem que nós queremos. Então, isso é que para mim... Agora, outra questão, eu acho que em Moçambique eu sou uma pessoa, gosto muito de evidência. Nós em Moçambique vivemos de muitas narrativas.
Nós agora construímos a narrativa de que somos muitos, vamos precisar de formar muita gente. Não. Apenas 1% é licenciada no país. 1% do potencial de mão de obra. Então, onde é que estão muitas pessoas formadas? Do ponto de vista dessas pessoas terem torno de trabalho é outro assunto. Muitas pessoas têm muito pouquíssimo, até não estamos a formar. Devíamos ter o quíntuplo de universidade que nós temos e continua a não ser suficiente. Outra questão que também, como digo, eu sou muito evidencialista, porque às vezes temos muitas narrativas que nós contamos sempre. Não estou a dizer que a qualidade do ensino não seja baixa, mas estamos sempre a dizer que a qualidade do ensino é baixa. Qual é o indicador que nós estamos a usar para termos essa qualidade? É preciso nós começarmos a ter esses indicadores, para nós sermos percebidos quando nós estamos a dizer que a qualidade do ensino é baixa. E também para nós vermos onde é que nós mexemos para melhorar essa qualidade do ensino. Então, quando nós passamos a vida, a qualidade do ensino é baixa. Eu, quando era estudante, dizia que a qualidade do ensino era muito baixa em relação àquilo que era antes. Mas todos nós saímos, fizemos brilharete lá fora, onde a qualidade do ensino... Então, é preciso também ter essa coisa. Normalmente tenho essa... Não estou a dizer que a qualidade seja boa, mas estou a dizer que não podemos só dizer de narrativa. Temos que ter evidência que nos mostra agora a qualidade do ensino. Estou a dizer que é má. É por causa disso e disto. Então, como é que podemos torná-la melhor? Se nós não soubermos isso, nunca vamos saber como podemos melhorar essa qualidade do ensino, não é? Dr. Carlos fez menção aqui, acaba de falar de um aspecto muito importante, que é a questão dos dados. Sim. Produzimos dados? Não, produzimos muitos dados. A questão é... E eles são realmente... A questão é... Nós também falou de projeção. A questão é, será que esses dados são usados por quem deve usar? Sim, exatamente, para tomar a decisão. A nossa experiência agora, nesse projeto em Cabo Delgado, mostrou que não. Não. A alocação de recursos, por exemplo, a nível... não baseia em dados, era alocação política. Quando digo política, se nós achamos que é bom, isso soa bem, um distrito hospital, um distrito um tribunal, um distrito uma universidade. Então, sim, isso é bom, mas nós poderíamos olhar para outros indicadores. Se eu digo um distrito, como estava a dizer o Roger, um distrito, uma universidade, será que tem que pôr uma universidade no IBO, tem que pôr um tribunal no IBO, tem que pôr... Então, há distritos, efetivamente, que podia dizer um distrito, uma universidade, um distrito, um hospital, um distrito, um tribunal. Mas, então, teríamos que ver outros aspectos. É nessa questão que nós temos estado a debater, que, olha, temos de incluir não só essas variáveis mais econométricas, temos que incluir outras variáveis sociais. Não precisa ser só demográficas, há várias outras variáveis sociais que fazem com que esse desenvolvimento nosso torne-se inclusivo. Exatamente. E quando se torna inclusivo, torna-se menos desigual e talvez menos conflituoso. Menos conflituoso, porque nós não vamos criar ilhas dos que têm demais e grande parte daqueles que não têm nada. Então, essa questão de nós podemos... Agora, dados temos demais. O país, Moçambique, em termos demográficos, é o país que produz muito mais dados. Mas não são usados para podia produzir tomada mais, de decisões. sim. Mas esses estão a ser produzidos, não estão a ser usados adequadamente. Para... Bem. Gostaria de agradecer aos nossos painelistas pela partilha de conhecimento, reflexões, as visões que aqui partilharam com o nosso telespectador e não só, também com a nossa plateia. Sinceros agradecimentos, professor e doutor Carlos Arnaldo. Aprendi muito, aliás, tenho certeza também que o telespectador lá em casa e a nossa plateia foi um debate bastante interessante. E o doutor Carlos emprestou-nos aqui um pouco do seu conhecimento. Eu sei que tem muito mais para partilhar, mas creio que vamos ter uma outra oportunidade para poder desenvolver e quem sabe com as consultorias que têm que ser internas, não é? E não externas. Dr. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua contribuição neste tema. Dr. Rogers Ancine, foi um prazer imenso poder conversar consigo neste tempo de conversa do programa Inspirações. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Doutora Inês, professora Inês, foi um prazer enorme. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Doutor Egas Daniel, o prazer foi todo nosso.
e continue assim a partilhar esses conhecimentos e não nos assustar muito com as primaveras e verões, mas é sempre importante sim sabermos em que ponto nós nos encontramos economicamente. Muito obrigada mais uma vez. E assim foi o nosso programa desta edição, o programa Inspirações. Muito obrigada à nossa plateia, que deixou aqui também contribuições bastante pertinentes e importantes. Obrigada mais uma vez por estarem conosco nesta edição. Obrigada a si, telespectador, também que acompanhou o nosso programa durante este tempo, aos nossos patrocinadores e a todos que de forma direta e indireta contribuíram para a realização deste programa. A nossa produção maravilhosa, vocês veem que temos aqui do lado de trás mulheres espetaculares na direção deste programa, mas também a nossa televisão de Moçambique. Obrigada mais uma vez e continuação de um ótimo dia. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Até lá, acompanhe as nossas plataformas e fique sempre conosco. Muito obrigada.